Hoje a nossa palavra, ela é sobre inércia espiritual. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Inércia espiritual. Todos aqui sabem o que é inércia? Todo mundo aqui sabe? Inércia, pelo dicionário, ele significa resistência ao movimento, à ação. Então, inércia é um estado que determinado corpo tem, em que por ele mesmo ele fica nesse estado, ele não sai. Ele resiste ao movimento, a uma ação que tira ele desse estado. Então, por exemplo, você está deitado na sua cama. Pela inércia, você vai continuar deitado lá deseterno, a não ser que você tome uma atitude, um movimento e fale, não, peraí, vamos levantar, né? Nem só de sono viverá o homem, então vamos levantar, vamos fazer outras coisas. Então a inércia é esse estado de resistência ao movimento, no âmbito físico, no âmbito material. E o que Deus quer tratar conosco hoje é essa inércia, essa resistência ao movimento, essa resistência à atitude no âmbito espiritual. Bruno, você está falando então de sair da zona de conforto, sair do comodismo? Não, vai além disso. É um pouco mais profundo. Eu estou falando no âmbito espiritual onde pessoas conhecem a palavra do Senhor, recebem da palavra do Senhor em suas vidas, só que isso está num estado de inércia. Isso não consegue ser reproduzido em ações e em atitudes na sua vida, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito social, relacional. Então, o que Deus está querendo tratar conosco é esse sentido, inércia espiritual, uma resistência ao movimento, a atitudes na nossa vida espiritual. Amém? E eu quero começar com uma passagem, nós vamos ler 3 passagens bíblicas. E a primeira é uma parábola que está lá em Mateus capítulo 18. E eu desafiei, quero convidar aqui o Mateus, que vai estar lendo essa passagem para nós e trazendo uma curta reflexão sobre ela, e em seguida nós vamos continuar a ministração. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo o empregado, a sua esposa e seus filhos, e fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e entrou um de seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena de seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. No começo dessa passagem, Pedro chega para Jesus e fala, né? Quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não, você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. E aí começa aquela passagem. Jesus quer mostrar para a gente que não basta Ele nos perdoar. Ele nos perdoa para que a gente possa perdoar nosso irmão sem que
mesmo que a dívida dele seja bem menor que a nossa. Porque no começo da passagem, ele fala que o empregado devia milhões de moedas de prata. E aquele que ele enforcou no final devia apenas 100. Mas o patrão foi bondoso com ele e perdoou. Mas ele jogou ele na prisão até que pagasse tudo. E o que Jesus quer da gente é que a gente perdoe nosso irmão sem ver a dívida que ele tem conosco. E que Deus possa tocar no coração de cada um para perdoar aquele irmão, mesmo que a dívida dele possa ser bem pequena ou bem grande. Vou dar uma salva de palmas pela vida do Mateus aí. Obrigado. Desafiei o Mateus no domingo passado. Eu falei, Mateus, quero te lançar um desafio. Ele falou, manda a bola que eu ajeito no peito, pinto o gol aqui, tá tranquilo. Glória a Deus pela vida do Mateus, muito obrigado. E o que Deus quer ministrar começa justamente nessa mensagem, no que o Mateus disse muito bem. E eu quero só reforçar alguns pontos aqui históricos desse momento para contextualizar. Jesus, ele chama os seus discípulos, as pessoas que estão com ele, começa justamente a falar sobre essa parábola, dizendo, escuta, o reino de Deus é como um certo senhor, um certo rei. O que significa senhor e rei? Detentor, soberano, dono de tudo e todas as coisas. E tinha um servo deste rei que lhe devia uma quantidade de dinheiro. Essa quantidade, para ser mais específico, cada versão traz, como disse, milhões, e é esse entendimento que quer trazer mesmo, mas ele fala em algumas versões que ele devia 10 mil talentos. Tem versões assim aqui, 10 mil talentos. O que era um talento? Talento era um material que podia ser tanto em ouro quanto em prata, mas que ele era pesado e pesava uma determinada quantidade, tinha uma determinada gramatura. Alguns vão dizer que esse talento pesava 30 e poucos quilos, 34 quilos. Um talento era igual a 6.000 denários. Bruno, está complicando ao invés de simplificar. O que é um denário? Um denário é um salário de um dia. Então, um talento são 6.000 denários. Um talento representa 6.000 dias de serviço, você recebendo salário por aquele dia de serviço. E ele devia 10 mil talentos. Isso em quantidade temporal significa 164 anos trabalhando. O que recebia, pagava parte da dívida. Não podia tirar nada para ele. Tinha que trabalhar 164 anos só recebendo e pagando dívida para poder quitar essa dívida com esse senhor. Ou seja, impossível. É mais que uma vida inteira. Ele ia morrer sem pagar a dívida. Como é que faz para quitar uma dívida dessa? Você vai no banco, fala, me empresta tanto de dinheiro, 10 mil talentos, que eu preciso pagar para outra pessoa. Aí o banco ia olhar para o cidadão e falar assim, beleza, eu te empresto, você paga para outra pessoa e morre me devendo. Negativo. O risco é muito alto para eu te emprestar, não vou te emprestar. Esse servo não tinha como quitar sua dívida com esse senhor. Era inviável, era impossível. E aí esse senhor fala, você não tem como quitar uma dívida, o destino é pegar você, a sua família, e vocês vão ser vendidos como escravos, vocês vão para a prisão, porque vocês vão ser punidos. E aí esse servo ele cai de joelhos e fala, meu senhor, por favor, tem misericórdia de mim, da minha família. E esse senhor aqui retratado, ele com misericórdia e amor diz, olha, a sua dívida está perdoada. Perdoado. Ficou perdoado. Não tinha mais dívida. Então chegava a pessoa lá, o assistente financeiro desse senhor, desse rei, tem um fulano de tal, está devendo, não está devendo mais nada. Risca ele do papel, porque eu perdoei. Mas, senhor, é muita dívida. São 10 mil talentos. É dinheiro pra caramba. Não importa, eu perdoei, risca a dívida, acabou, está perdoado. Foi isso que aconteceu, algo impossível. E esse senhor ministrou perdão, misericórdia, amor, graça na vida desse homem. Esse homem sai de lá,
Eu creio que se eu estivesse na posição dele, estaria indo para a minha casa, para abraçar a minha família, para dizer, graças a Deus, a gente não vai ser preso, não vamos ser vendidos como escravo, fomos perdoados. E no caminho, ele encontra um outro servo desse senhor. Algumas versões vão dizer conservo, ou seja, um outro servo desse senhor. Só que esse outro servo devia para ele uma quantidade pequena, mínima. E ele fala, você está me devendo. E o cara fala, realmente estou te devendo, mas não tem como te pagar. Ele falou assim, você vai me pagar. E ele pega ele pelo colarinho, dá uma chacoalhada nele lá, paga a sua dívida comigo. Não tem como pagar. Leva ele para a prisão e fala, esse cidadão aqui está me devendo, não me pagou. Prende esse cara. Ele tem uma dívida comigo. Ele é réu, ele está condenado, tem que ir para a prisão. E aí, esse senhor, esse rei, ele fica sabendo disso. E ele chama ele de volta, fala, vem cá, escuta, você tinha uma dívida comigo impagável, e eu te perdoei. Ao sair daqui, você encontrou uma pessoa que tinha uma dívida com você que não significa nada, e você não perdoou. Por conta disso, você perde tudo que você tem e vai para a prisão. O que Jesus está dizendo aqui para nós é aquilo que o Mateus registrou muito bem. São duas coisas. A primeira parte é a parte onde esse Senhor é representado como Deus nas nossas vidas. Todos nós temos uma dívida de pecado impagável. A palavra do Senhor diz que quem comete pecado é escravo do pecado, e o salário do pecado é a morte. Devido ao pecado, nós não temos esperança de vida. Não é morte física, é morte espiritual. Nós não temos esperança espiritual nenhuma, porque a nossa condenação é a morte espiritual. A nossa dívida com Deus é impagável, é imensurável, é por isso que Ele usa esse valor, essa quantia exorbitante de 10.000 talentos. Porque a gente não consegue mensurar aquilo que nós fizemos contra Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, que Deus enviou Cristo Jesus a nós, a humanidade. E em Cristo Jesus, Deus reconciliou a humanidade com Ele mesmo. Então nós somos reconciliados com Deus por misericórdia, por graça, por amor, sem merecimento nenhum, sem nenhuma possibilidade, sem nenhuma competência que nós teríamos para quitar nenhuma dívida. Deus falou, eu perdoo. Todos nós hoje que nos aproximamos mediante Cristo a Deus, nós somos perdoados. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia? Você foi perdoado. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o único caminho, verdade e vida. Tem pessoas tentando chegar até Deus através de outros caminhos. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, das igrejas. E ao invés de, através de Cristo Jesus, já chegar até Deus, ao Deus que nós cremos, estão tentando chegar através de numerologia, de astrologia, de zodíaco, tentando chegar através de espírito, de anjos. É Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus. É através de Jesus Cristo, é Ele que nos une até Deus. É através do sacrifício dEle perfeito na cruz do Calvário que os nossos pecados são perdoados. Não existe nenhuma outra pessoa, objeto, estátua, ninguém é intermediário entre a humanidade e Deus. Ninguém. Nenhum santo, nada. A palavra de Deus diz, e não abre brecha nenhuma, que o único intermediário é Jesus, o Cristo. Ele nos reconcilia com Deus. Nós somos perdoados. E o grande problema é que este homem, esse servo desse Senhor, entrou justamente no tema da nossa ministração, que é a inércia espiritual. Ele entrou em uma inércia espiritual. Ele recebeu desse Senhor graça, misericórdia, amor, compaixão, perdão. E na hora que ele se depara com uma pessoa que está devendo a ele, ao invés de ministrar graça, ele é ministro de desgraça. Ao invés de transbordar do amor que ele recebeu, ele é instrumento de ódio, de juízo, de julgamento. A graça que ele recebeu, a misericórdia, o amor, o perdão, ele não reproduz isso na vida dele.
E Jesus está condenando essa atitude. Ele está falando, isso está errado. Isso é uma realidade espiritual e está errada. Pessoas que recebem de Deus, que são abençoadas por Deus, e não multiplicam disso nas suas vidas, tanto no seu âmbito pessoal, quanto no seu âmbito social, relacional. São pessoas que são abençoadas por Deus, mas na hora que chegam no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida emocional, ao invés de compartilharem de graça, de bênção, de amor, de paz, compartilham de egoísmo, de desavença, de conflito. São pessoas que são abençoadas, que Deus abre portas, que são ministradas, que têm um entendimento, entendem da palavra de Deus, que Deus está comunicando a elas, e na hora que chega na sua vida profissional, a última coisa que ela é um ministrador de luz. Ao invés de compartilhar desse amor, da misericórdia, da honestidade, se envolve com coisa errada. E Jesus está fazendo uma denúncia, ele está falando disso existe, isso é errado. Cuidado. Porque essa inércia espiritual, todos nós estamos afadados a cair se nós não vigiarmos e orarmos. Então Jesus Cristo ele está tendo um momento muito zeloso com seus discípulos e com essas pessoas que estão ao redor dele. É um momento de muito zelo de Jesus Cristo com essas pessoas, dizendo, escuta, cuidado, para não caírem em uma inércia espiritual. Nós vamos ver isso ainda, e eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 18, Evangelho segundo Lucas capítulo 18, onde Jesus Cristo pega essa parábola e vai mostrar ela agora na prática. Diz o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos entender o que está acontecendo. Jesus está prestes a entrar na cidade de Jericó. E vai acontecer um fato aqui quando Jesus Cristo entrar na cidade de Jericó. Ele já tinha dito essa parábola que a gente estudou do servo mau em Mateus. E agora ele para antes de entrar em Jericó, e ele tem um outro momento com essas pessoas, com os discípulos, para falar sobre esta outra parábola, que tem o mesmo significado. E ele vai dizer: escuta, deixa eu contar uma parabolinha para vocês antes de entrar em Jericó. É o seguinte: tinha um fariseu e tinha um publicano. Para entender, a gente precisa saber o que é um fariseu e o que é um publicano. Fariseu era judeu, religioso, guardador e observante à extrema da Torá, da lei mosaica, da lei que Deus deu para o seu povo, para os judeus. O fariseu era um religioso da época que guardava e ensinava a lei, extremamente religioso. E esse fariseu, ele faz uma oração, porque os judeus eles têm a cultura de orar em pé. Então ele estava em pé, estava orando e dizendo: Deus, te dou graças porque eu sou bom demais. A verdade é essa. Não sou pecador, não roubo, não sou adúltero, não sou que nem esse publicano que está aqui na minha frente. Vou te falar, eu te dou graças, Deus, porque se tem uma pessoa que presta nesse mundo, sou eu. Eu sou uma pessoa assim, que inclusive, como eu presto demais, né, se puder dar o número da Mega Sena, da Loto Fácil, aí estou precisando ganhar, porque assim, tem um cara que sou bom, sou eu, Deus. Então, sabe, conhece essas orações? Eu presto demais, Deus, sou um cara bom demais. Então, assim,
Eu tenho até moral para pedir as coisas para o Senhor que você vai fazer, porque eu presto, cara, eu sou bom. E o fariseu estava fazendo essa oração diante de Deus. Do outro lado estava o publicano também em pé, por quê? Porque o publicano também é judeu. O publicano, ele é um judeu. Ser publicano é um cargo. Que cargo que é esse? É ser cobrador de impostos. O Império Romano dominava os judeus e oprimia o povo judeu através do taxamento de tributos. E o Império Romano estabeleceu judeus, pessoas dentro do próprio povo judeu, para cobrar esses impostos dos judeus. Então você imagina como é que é o negócio. Um judeu cobrando imposto para o Império Romano do povo judeu que está indignado, revoltado. Ele era excomungado. Os judeus odiavam os publicanos. Eles não eram vistos com bons olhos. Eles eram vistos como traidores, como pessoas que traíram o povo judeu. Como que vocês estão cobrando impostos pesados para o Império Romano da gente? Vocês são agentes de opressão do nosso povo. Então o publicano ele era extirpado, excomungado do povo judeu. Mas ele era judeu. E esse publicano está fazendo uma oração. Deus, ele está em pé, só que ele nem olhava para cima. Ele fala, Deus, se tem uma coisa que eu sou, é pecador. Se tem uma coisa que eu reconheço nessa vida, é que eu não presto. E eu quero te pedir perdão. Porque só o Senhor na minha vida para transformar a minha vida. E aí Jesus fala, olha, dos dois, quem desceu justificado foi o publicano. Uma oração de coração, de reconhecimento, de entrega, é o publicano. Então agora a gente entende por que os judeus não aceitaram a vinda de Jesus Cristo. Isso é um apêndice fazendo a ministração. Por que eles não aceitaram a vida de Jesus Cristo? Por que os fariseus, os religiosos da época não falaram, ô Jesus, o Senhor veio, o Senhor é o Salvador mesmo, todo mundo agora vamos seguir a Cristo? Por que crucificaram Jesus? Porque eles acreditavam que ia vir esse Messias ia vir para libertar o povo no âmbito físico, no âmbito material. Eles estavam esperando um libertador que viesse falar o seguinte, Roma, acabou a opressão. Agora os judeus são uma nação independente. Vocês não vão mais oprimir o meu povo, não. Eles estavam esperando esse Messias. Só que o que Deus sempre teve para nós, e nunca mentiu, foi um libertador no âmbito espiritual. Alguém que viesse para redimir as nossas vidas, os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Então existe todo esse conflito de ideias. E é por isso que eles não aceitavam Jesus Cristo. Beleza. Todos entendemos até aqui? Então agora nós vamos ver o que está acontecendo em Jericó. Vai para o capítulo 19. Jesus diz essa parábola, traz esse entendimento, e agora ele entra em Jericó. Lucas 19, todos acharam? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Irmãos, Jericó. Quando a gente fala de Jericó, a gente automaticamente lembra da Jericó que é citada no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, Deus ele chama Josué, eles entram na Terra Prometida, dão de cara com Jericó. Jericó é uma cidade fortificada, muralhas circulando, né, que tinha nas limitações da cidade, intransponíveis, impossíveis de entrar. É por isso que o povo está parado lá na frente e Josué está em cima da montanha olhando e falando assim, o que eu vou fazer? E Deus ele vem e fala, Josué, não é você que vai vencer essa batalha, sou eu. Diga para o povo que marche, só isso. E aí ele dá a estratégia, Josué vai até o povo e fala, Deus deu a estratégia, nós vamos marchar em volta. Mas nós vamos marchar? Nós vamos marchar. Nós vamos agradecer a Deus por nós entrarmos na terra prometida, que Ele prometeu e Ele fez a gente entrar. Nós vamos consagrar nossa vida a Deus, nós vamos entregar a nossa força a Deus. É Deus que vai guerrear pela gente. E vai 6 voltas, na 7ª volta, Deus entrega a cidade, todas as muralhas caem por uma intervenção sobrenatural de Deus para a vida do seu povo. Jericó, no Antigo Testamento, é caracterizada por uma cidade que você não tinha acesso físico, porque é uma cidade com muralhas gigantes, altas e largas, muito fortificadas. Se alguém viesse atacar Jericó, sabe o que eles faziam? Passa a chave, tranca a porta, ninguém entra mesmo, vamos ficar de boa aqui dentro. Era assim que funcionava. E Deus vai lá e derruba essas muralhas no âmbito material.
E agora Jesus ele chega em Jericó. E o que ele entra, quando ele entra na cidade, o que ele vê são muralhas, só que agora no âmbito espiritual. Da mesma forma que no Antigo Testamento o povo se depara com uma cidade com muralhas no âmbito material, agora Jesus Cristo chega em Jericó, olha para essa cidade e se depara com uma cidade com muralhas no âmbito espiritual. Ele fala, esse povo está padecendo, perecendo, por falta de entendimento, falta de clareza. Eu preciso transformar essa cidade. E tem uma pessoa que tem um encontro marcado comigo aqui. E essa pessoa é Zaqueu. É por isso, e agora nós vamos entender, por que Jesus disse essa parábola entre o fariseu e o publicano. Verso 2. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, vírgula, e era rico. Então Zaqueu era judeu, porque todo publicano é judeu. Ele era judeu. Ele era um cara que ninguém gostava dele. Além dele ser judeu, além dele ser publicano, ele era chefe dos publicanos. Isso significa o seguinte, que vinham os publicanos até ele, falavam, Zaqueu, é o seguinte, fizemos um recolhe de todo mundo aqui, está aqui. Aí ele pegava o recolhe, conferia, fazia a conta dele e passava para Roma. Ele era o chefe dos publicanos. E a Bíblia faz questão de pôr uma vírgula e dizer, e era rico. Zaqueu era corrupto. Zaqueu desviava dinheiro. Zaqueu ele pegava os tributos, passava para Roma e ficava com uma fatia. Ele roubava o próprio povo judeu. Zaqueu era odiado pelos judeus. Ele não era só um publicano, ele era um chefe dos publicanos e ainda tinha problema de conduta. E aí no verso 3 vai dizer, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Verso 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Verso 6. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se, vou parar por aqui no verso 7, depois eu vou para o verso 8. Então Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ele está lá em Jericó, Jesus ele entra na cidade de Jericó, vai passando para essa cidade, ele percebe, porque Jesus, ele está indo, depois daqui, ele está indo para a crucificação. Está nos últimos momentos registrados da Bíblia da sua vida. Então, se tinha uma oportunidade que Zaqueu teve, foi essa. Ele não ia ter outra na vida dele. E aí ele vê, sabe que a multidão está vindo, está chegando, e vem de junto de tudo quanto é lado, burburinho daqui, ó, Jesus está chegando, Jesus vai passar por ali. Opa! Ele era judeu. Ele já tinha ouvido falar desse Jesus. Ele fala, peraí, eu quero conhecer ele. E ele tinha um pequeno problema, ele era de baixa estatura, ele era baixinho. E aí ele chega lá, e Jesus começa a passar. E ele olha aquilo, uma multidão, uma galera, entendeu? Estádio do Morumbi lotado ali, todo mundo só tinha cabecinha, e cadê Jesus? Não consigo ver Jesus. Uma árvore, ele sobe em cima de uma árvore, para ver Jesus. Zaqueu não queria chamar a atenção de Jesus. Quando eu prego sobre essa mensagem, já preguei isso daqui antes, já preguei aqui sobre outra esfera, sobre outro âmbito, e eu faço questão de ressaltar, Zaqueu não quis chamar a atenção de Jesus. A motivação de Zaqueu subir na árvore foi para poder conhecer a Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Ele simplesmente queria conhecer a Jesus. Tem pessoas que têm um entendimento tão equivocado dessa passagem, que ensinam e vêm dentro para a igreja, querendo chamar a atenção de Deus. Tem gente que ensina nas igrejas, tem gente que aprende que você precisa ir na igreja para chamar a atenção de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia, querido? Você realmente acha que você precisa chamar a atenção de Deus? Porque até onde eu saiba, quando Deus enviou seu único filho para morrer naquela cruz, toda a atenção dele foi dada a você e a mim.
Deus tem toda a atenção dele para a humanidade. Ele te ama a sua vida, tem e quer sempre o melhor para você. Você já tem toda a atenção dele. A gente não vem até a igreja para chamar a atenção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. A gente vem para agradecer. Porque da mesma forma que aquela parábola, aquele senhor perdoou uma dívida de 164 anos, você vem para agradecer porque Deus perdoou você de todos os seus pecados, de forma imerecida, de forma incondicional. Não tem nada que você possa fazer durante a sua vida toda para merecer esse perdão de Deus, mas Deus te perdoou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Zaqueu sobe na árvore simplesmente para ver Jesus, não para chamar a atenção. E eu quero ainda, nesse último ponto, dizer o seguinte: você realmente acha, vamos pensar, vamos meditar aqui. Jesus, durante essa jornada dele ministerial de 3 anos e meio aproximadamente, se deparou com muita coisa. Certa vez ele estava numa casa ministrando, lotado, mesmo cenário, praticamente um estádio do Morumbi cheio ali. Chegaram com um paralítico para Jesus tocar, queriam que Jesus curasse, não tinha como chegar. Subiram no telhado, começaram a arrancar as telhas. De repente Jesus olha para cima, começa a ver uma luminosidade, cai no telhado para ali, tira as telhas e começa a descer o paralítico por corda na maca para poder ter acesso a Jesus. Jesus já tinha visto de tudo, meu querido. Você realmente acha que o único indivíduo que teve essa ideia de subir na árvore foi Zaqueu? Você acha que Jesus está passando ali em Jericó, só Zaqueu está em cima da árvore? Rapaz, tinha gente em cima do telhado, as árvores lotadas. Zaqueu procurou uma árvore ali para subir, subiu em uma. Isso daqui não foi o que chamou a atenção de Jesus. Jesus tinha um encontro marcado com Zaqueu. Era algo particular, específico. É por isso que antes ele vai dar a parábola do fariseu e do publicano. Porque ele entrou em Jericó para se encontrar com um publicano. Porque ele sabia que ele ia se encontrar com Zaqueu, porque Zaqueu já tinha no seu coração que ele precisava de uma transformação. Zaqueu sabia que ele estava errado, Zaqueu queria ser transformado, só que nada que Zaqueu tinha tentado na sua vida deu certo, porque ele sabia que ia ser em Cristo Jesus que a vida dele ia ser transformada. Então quando ele sabe que Jesus está passando, ele sobe numa árvore para ver, para conhecer quem é esse Jesus. E Jesus ele só estava esperando uma atitude de Zaqueu. Quando Zaqueu sobe na árvore, Jesus fala: agora é a hora de eu conversar com Zaqueu. Porque quando o Zaqueu sobe na árvore, ele está renunciando a sua vida, renunciando aos seus pecados, renunciando às suas práticas. Ele está dizendo: eu não sou nada sem esse Jesus, eu preciso conhecer ele. E é nesse momento que Jesus ele tem um tete-a-tete com Zaqueu. Entenda, tem situações em nossas vidas que Deus está esperando uma atitude sua para mudar tudo. Tem pessoas que estão sofrendo em determinadas áreas da sua vida porque estão presas dentro de uma inércia espiritual. Está faltando atitude, está faltando decisão, está faltando ação. E muitas vezes Deus já está, a palavra do Senhor diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus está pronto para agir na sua vida, para transformar, para mudar, para fazer tudo que precisa ser feito, para você ter uma vida de paz e prosperidade, que é o que a palavra do Senhor vai dizer. Os planos de Deus para a nossa vida são de paz e prosperidade. O que está faltando muitas vezes é uma atitude nossa, para Jesus poder pegar e entrar e falar: desce, que eu quero jantar junto contigo hoje. Então Jesus ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, pode descer, que eu vou jantar junto contigo. Para o povo judeu, cear era um ato muito importante, porque cear era um momento de comunhão, de compartilhar, de conversar, de se conhecer. Era algo que foge do nosso entendimento cultural oriental, ocidental. E Jesus ele fala: eu quero cear com você, eu quero te conhecer, eu quero ter um momento de intimidade, de relacionamento com você. E Zaqueu ele desce. E olha o que acontece no verso 8. Enquanto isso, a multidão estava fazendo o quê? Que é isso, cara? Jesus, agora, não está entendendo não. Deu para agora jantar junto com o publicano. Pior, está jantando com Zaqueu, chefe dos publicanos. Não está entendendo Jesus mais não. E a turma murmurando, é o que o verso diz. E vendo todos isso, murmuravam. Verso 8.
Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus entra na casa de Zaqueu, eles têm um momento de profundo relacionamento, intimidade. Zaqueu, ele é transformado, ele ouve do Senhor, ele recebe do Senhor, e aí de repente Zaqueu, que está sentado, ele se levanta e diz: Senhor Jesus, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender, metade vou dar para os pobres necessitados. As pessoas que eu roubei, que eu defraudei, que eu trouxe dano, prejuízo, eu vou restituir cada uma 4 vezes mais. Nesse momento, é quando o Zaqueu fala isso, que Jesus vai dizer: hoje veio salvação para dentro dessa casa. A missão de Jesus estava cumprida em Jericó. Estava cumprida. O povo não entendia, e é por isso que Jesus vai dizer aquela parábola do fariseu e do publicano, falando: gente, não importa o cargo, não importa o pecado, não importa a multidão de pecado que tenha cometido. Se você se colocar diante de Deus com o coração aberto, Deus transforma a sua vida. É a parábola que o Mateus ficou aqui e trouxe a mensagem para nós. Deus, ele perdoou uma dívida enorme daquele servo, assim como ele perdoa os nossos pecados, imerecidamente. E Jesus, ele falou: não tem nada que impede um publicano de ser salvo. E ele entra em Jericó, encontra com o publicano, a multidão fica murmurando de fora, só que esse publicano, ele tem uma atitude que transformou a vida dele. Sabe qual foi essa atitude, irmãos? Ele saiu definitivamente da inércia espiritual. A palavra do Senhor vai dizer, em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 3. O que vimos, o que ouvimos, isso nós anunciamos. Zaqueu viu Jesus, ouviu de Jesus, recebeu do Senhor transformação, recebeu do Senhor perdão, recebeu do Senhor graça, e multiplicou isso quando ele disse: Senhor, aquilo que eu tenho visto, ouvido do Senhor, aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu vou ser um agente de multiplicação e transformação na minha vida, para começar, e na vida das outras pessoas. Se eu roubei alguém, eu vou restituir, porque eu estou recebendo perdão do Senhor, e eu quero perdoar e ser perdoado pelos outros. A transformação de Zaqueu não foi ele subir numa árvore. A transformação de Zaqueu foi ele ouvir do Senhor e dizer: chega, eu preciso mudar áreas da minha vida. Aquilo que eu recebi eu vou multiplicar. Irmãos, o problema é que hoje nós temos dentro das igrejas é justamente essa inércia espiritual. Pessoas que vêm dentro das igrejas, ouvem do Senhor sobre amor, sobre perdão, sobre restauração, chega na sua vida emocional, é egoísta, é estúpido, é arrogante, não sabe renunciar, não sabe amar. Pessoas que recebem do Senhor graça, misericórdia, provisão, chega na sua vida pessoal, é mesquinho, é avarento, nem olha para o lado para não ter que ajudar, para ninguém pedir. Nós estamos tratando aqui de pessoas que estão dentro da igreja, que estão sendo transformadas, recebendo, ouvindo, vendo coisas que Deus tem ministrado ao seu coração, mas não têm sido capazes de reproduzir isso na sua vida. Pessoas que não estão conseguindo reproduzir aquilo que Deus tem ministrado e dado a vocês. A nós, a mim. São situações, áreas das nossas vidas que nós estamos numa inércia, resistindo ao movimento, resistindo à atitude, à decisão. Deus ministra, mas eu não reproduzo isso, eu não multiplico isso. E é isso que Deus quer mudar nas nossas vidas hoje. É isso que Deus quer transformar nos nossos corações hoje. Porque quanto mais cedo a gente deixar o Espírito Santo de Deus dirigir as nossas vidas, mais cedo nós vamos ter uma vida de paz. Eu não estou prometendo a você uma vida sem aflições. Jesus Cristo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Eu estou dizendo a você que pode vir qualquer aflição, mas a paz que excede todo conhecimento humano, que vem de Cristo Jesus, vai estar presente na sua vida. E essa paz ninguém pode roubar. Quanto mais cedo nós abrirmos nosso coração, sairmos da inércia espiritual e deixarmos o Espírito Santo de Deus nos conduzir, nos dirigir, ministrar, e nós reproduzirmos tudo isso na nossa vida de maneira prática, em todas as áreas da nossa vida, mais cedo nós vamos viver uma vida de paz nessa terra. Quero te convidar a ficar de pé, ter um momento de reflexão, curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Se coloque na presença do Senhor, apresente seu coração, a sua vida. A palavra do Senhor diz que quando Ele lança a sua palavra, ela não volta vazia. E o que Deus pode estar esperando hoje é uma atitude de romper, uma atitude de sair da inércia espiritual, de dizer, eu preciso ter mais do Espírito Santo de Deus nessa área da minha vida, para que eu possa reproduzir isso melhor na minha vida. Você já tem ouvido do Senhor, você tem aprendido de Deus, mas talvez tenha áreas da sua vida que você não tem conseguido tornar isso uma realidade prática. Você não tem visto isso, é uma realidade. Você tem tido dificuldade. Mas se hoje você romper em fé, se apresentando diante de Deus, tomando uma atitude, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dirige e nos conduz por caminhos de paz, por caminhos saudáveis espirituais para nós. É por isso que eu quero te convidar, você que foi ministrado, você que entendeu a palavra de hoje, quero te convidar a vir aqui na frente, para juntos nós fazermos uma oração diante de Deus. Deus, eu quero, em nome de Jesus Cristo, apresentar a vida de cada um que veio aqui na frente, Pai, que se apresentou diante do Senhor. Os planos que o Senhor tem para nós, os propósitos que o Senhor desenhou, projetou, planejou para as nossas vidas, Pai, são muito maiores, Pai, do que nós temos vivido. Só que essa noite nós reconhecemos isso e nós nos apresentamos diante do Senhor, humildemente, pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Pedimos, Pai, gentilmente que o Teu Santo Espírito, Pai, nesse momento venha ministrar profundamente nos corações, Pai. Nas áreas da vida que precisam ser ministradas, que o Santo Espírito venha fortalecer, Pai. Aquele que tem se sentido fraco, venha se sentir agora restaurado em força. Aquele que tem se sentido doente, abatido, venha receber um refrigério, um bálsamo novo, de ânimo do Senhor. Eu peço gentilmente que o Espírito Santo do Senhor venha tocando nos corações, nas mentes, e que dirigidos pelo Senhor, Pai, possamos ser então capazes, Pai, habilitados de multiplicar, de reproduzir aquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor, que nós possamos viver isso nas nossas vidas, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha cuidar dos corações, guardar esses corações. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, que nós não venhamos a cair no próprio engano do nosso coração, mas que a gente venha a ser sempre ministrado e orientado, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, e que todo mal, Pai, possa cair por terra, Pai. Tudo aquilo que nos aflige, Pai, possa ser removido agora, em o nome de Cristo Jesus, Pai. E nós damos graças por essa noite, por esse momento, e glorificamos o Teu nome, Jesus, porque no Senhor nós somos reconciliados com Deus, e o Teu amor nos alcançou. Muito obrigado, Jesus. Nós entregamos e nos consagramos ao Senhor. Se você concorda com isso, diga amém, e dê uma salva de palmas para Jesus o Cristo. Amém?